essas duas entidades a possibilidade de termos na nossa casa, nesta noite, e gostaríamos de fazer uma pequenina apresentação do currículo do professor e do seu trabalho e chamar desde já a atenção que a sua obra assistencial no Brasil, que é grande, está um pouco dependente da parte de donativos e, ao fundo, o professor tem os seus livros psicografados e filmes também, onde poderão realmente, com a sua aquisição, ajudar esta obra assistencial. Todo o produto da venda do que lá está atrás é todo para a obra assistencial do professor Raul Teixeira. Bom, e então o nosso convidado é licenciado em Física e é professor universitário de Física. Pedro, põe lá esse andar, está chufo. Desculpa. Nós temos aqui um sistema para bloquear a passagem e depois, de vez em quando... Ok. Podemos bloquear ele em cima, Pedro, peço desculpa. Isso, ok. 80, a Sociedade Espírita Fraternidade, da qual é diretor. Através do seu departamento social, o Romance Fraterno, que eu há pouco me referi, é que vai desenvolvendo então a sua obra assistencial para crianças carentes e para os seus familiares, que são apoiados materialmente, mas também moralmente. Enfim, é um palestrante muito solicitado, quer a nível do seu país, quer pela Europa, levando a sua mensagem, já foi palestrante em 40 países. E a sua obra, Pedro recolheu, que este trabalho foi feito por ele, algumas imagens do apoio social e do Romance Fraterno. Eu passo desde já a palavra ao professor Raul Teixeira, desejando que a noite de hoje seja realmente uma noite de fraternidade, uma noite de ensino a todos nós e possamos aprender com as suas palavras tudo e o porquê destas situações, das grandes catástrofes e da lei da causa e efeito. Professor, faz favor. Prezadas irmãs, prezados irmãos, pedimos para que o nosso Pai Celeste e o nosso amigo Jesus de Nazaré nos possam abençoar nesta noite. Quando incorporar. O tema que nos cabe desenvolver nesta noite é desses temas muito importantes na pauta do conhecimento espírita. Porque Allan Kardec teve ensejo de se dirigir aos espíritos, dizendo-lhes que com os conhecimentos da doutrina se tornava simples a compreensão da ação da lei de causa e efeito, quando um indivíduo ou outro acabavam por padecer determinadas injunções em suas vidas. Era fácil admitir que essas injunções estariam atreladas ao seu passado próximo ou ao seu passado remoto. No entanto, dizia Kardec, torna-se mais complexo quando queremos entender as razões pelas quais muitas pessoas acabam por sofrer episódios dolorosos em conjunto. Muitas vezes uma família inteira é tragada por uma circunstância infeliz. Outras vezes, uma comunidade, um bairro, uma cidade, um país inteiro, uma raça é acometida por determinados males. E certamente, nesse
fechados. Então, por causa dessa miscelânea de situações, Kardec entendia que para a compreensão geral havia uma certa dificuldade. Diante do seu questionamento, de sua pergunta, uma das entidades do trabalho da falange do Espírito de Verdade veio responder-lhe na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Espírito escreve uma longa mensagem e se assina com o nome Clélia de Plantier. E o Espírito Clélia de Plantier faz com que Allan Kardec observe que o raciocínio que ele usou para uma pessoa ou duas sofrendo certo tipo de dificuldade na vida poderá ser usado para entender também porque sofre uma família inteira, uma comunidade, seja o tamanho que tenha. Explicando que cada criatura, cada indivíduo atua dotado do seu livre-arbítrio. E porque é dotado do seu livre-arbítrio, ele pode cometer desatinos isoladamente. Ele comete seus erros, conscientemente ou não conscientemente, mas ele comete seus erros. Digamos uma pessoa que se decida a usar tabaco, a fumar, e justifica de todas as formas. Eu fumo com meu dinheiro, eu fumo porque eu gosto, eu fumo porque me tranquiliza, eu fumo, mas ele fuma, é ele que fuma. Independentemente dele prejudicar quem esteja no ambiente com ele está causando um problema a si, fundamentalmente. Está destravando as patologias e criando problemas à sua saúde atual e futura. É muito comum que o tabagista acabe a existência corporal, pelo menos com aquele famoso pigarro, com os problemas brônquicos, com os problemas da garganta, gástricos, gastrointestinais, com os enfisemas. E mais do que isto, porque os estudos médicos vão demonstrando que muitos tabagistas acabam por ter hipertensão ou ativá-la, por amputar membros, por sofrer uma série de tragédias, já nesta mesma vida. Então é óbvio que nós estamos percebendo um indivíduo cometendo um desatino, ele consigo mesmo. Alguém que resolva, por sua livre deliberação, escrever um livro contra alguém, e esse livro acaba por prejudicar esse alguém, ou lançar uma notícia na internet, uma mensagem mentirosa, no sentido de danificar a imagem de alguém, como está em moda hoje. Mas foi ele que fez, ele quis, ele decidiu. Ele é responsável por esses desatinos. É natural que nesta mesma vida ou no futuro, essa criatura sofra as consequências do que ela fez consigo mesma, ou ela fez por sua livre deliberação. Aquele tabagista, o exemplo que citamos, poderá voltar desde bebezinho, carregando as marcas da asma, da bronquite, do câncer. E as pessoas pouco entendidas poderão afirmar, mas como é que Deus faz isso com um anjinho? Porque quem não conhece as teses reencarnacionistas, imagina que o bebezinho que nasceu, nosso filhinho lindo de morrer, é um anjinho. Deus acabou de produzir aquela pérola e mandou para nós. Há muita gente que não passa a ideia de que é um espírito velho, milenário, cheio de achaques, cheio de problemas, que vão desbordar muitos deles agora no novo corpo.
é o tabagista de ontem. E a mãe e o pai correm com ele para o médico pediatra de madrugada por causa da asma, por causa da bronquite, por causa disso, e tome remédio, e tome tratamentos, e tome... Por que esse bebezinho já apresenta tanto problema? Porque o bebezinho é o corpo. O espírito é milenário, é velho. E todos os erros que ele aprontou e que prejudicaram-no, certamente agora afloram. Muita gente me diz assim: meu avô fumou até 90 anos, logo não tem problema nenhum. Mas vamos ver como é que ele volta. Aí é que a coisa complica. Eu não acredito nisso, que minha tia é freira, nunca fumou e teve um câncer de pulmão. Mas ela é freira para ver se baixava o facho da exibição passada. Esse câncer de agora é o resultado. Então, a lei da reencarnação nos faz ver isso. Clélia de Plantier, eu estou citando a página dela e desenvolvendo o raciocínio da doutrina. Ela diz que esse indivíduo que pode errar ele sozinho, e naturalmente ele responderá sozinho, poderá cometer erros junto com a sua família. Digamos que a família incite, os pais incitem ao filho: se apanhou na rua, bata também. Qualquer coisa traga que eu resolvo. Não traga desaforo para casa. Essas coisas que a gente encontra na educação para baixo, em tantas famílias. Muitas mães dando aos filhos educação machista. Larga isso aí, isso não é para homem não. Você não é mulherzinha, tem muita mulher nessa casa. Então desenvolve no filho certos hábitos machistas de inoperância, de não colaboração. E o menino, a criança, aprende aquilo. A família toda investe nessa proposta. De repente uma família toda é inimiga de outra família e se lançam para vinganças, para homicídios. A família toda vende muamba, né? Vende coisa de terceira dizendo que é de primeira. A família toda ganha dinheiro assim, cada um achando que é mais esperto que o outro. Logo, a família toda se compromete naquele mesmo estilo de vida. E volta depois a família toda reunida para, em conjunto, resgatar o erro familiar. É dessa forma que nós achamos muitas famílias em que todos os seus membros têm câncer aos 40 anos de idade. E passam longos anos da vida lutando com esse câncer, até pergunta que nos faremos aos apologistas da genética neste caso: por que é que o Criador da vida nos situou exatamente num tronco genético para ter aquele problema, quando há outras famílias que não têm uma dor de cabeça, não sabem o que é uma gripe ou um resfriado a vida inteira? Logo, há diferenças. Há famílias que morrem nonagenárias e outras que têm câncer aos 40, todo mundo. Há famílias em que todos são hipertensos. Há famílias em que todos têm enxaqueca, em que todos têm problema de coluna. É claro que é genético. Mas nos perguntamos por que é que nós, santificados como somos, reencarnamos num tronco genético cheio de problemas. Há famílias em que todos os seus membros têm comprometimento psiquiátrico. Um é esquizofrênico, outro é oligofrênico, outro aparece logo cedo a hebefrenia. É genético. Mas essa característica genética se deve ao fato de que todo aquele grupo precisava responder pelos seus erros passados daquela forma. Então a divindade nos situou, a divindade os situou num contexto genético em que todos pudessem ter aquele mesmo problema. E um vai ajudar o outro, e vão parar agora para pensar, porque ninguém quer morrer daqui.
Ninguém quer sofrer com aquilo. E todo mundo então começa a pensar em como melhorar a vida, em como mudar a vida, e faz o regime tal, e come tal coisa, e toma tal remédio, e se trata dessa ou daquela maneira. Os cuidados com a vida que antes não tiveram. A família toda é cardíaca. Então, quando nós cometemos desatinos em família, voltamos para acertar. De repente, nós cometemos erros classistas. Digamos que sejamos médicos de um grupo de abortistas. O grupo ao qual eu pertenço, todo mundo aceita e pratica o abortamento sem maiores problemas. Para nós, é tudo normal. Aquilo não passa de um tecidozinho, de uma carninha, e que se pode tirar sem maiores dificuldades. A medicina está aí avançada, as técnicas desenvolvidas. Para os indivíduos que não têm essa percepção do espírito. E hoje em dia já há outros que sabem, ou pelo menos afirmam saber dessa realidade espiritual, mas eles acham que não tem nada a ver. A vida na Terra é uma coisa, a vida do espírito é outra coisa. Eles não imaginam que o que nos distingue dos espíritos é simplesmente a frequência vibratória. É o fato de estarmos num corpo material. Mas nós somos iguaizinhos. Somos espíritos quanto são espíritos os desencarnados. Pois bem, é óbvio que todo esse grupo de profissionais, e no caso que eu citei aqui da medicina, e que adota essa postura, ou que adote a postura de matar o sujeito que eles não podem recompor, a eutanásia, há um grupo de profissionais que pensa assim, e se acha com a verdade. Então eles praticam o que bem entendem. É natural que depois encontremos esse grupo de profissionais reencarnando sob determinados estigmas. Quando se fala de abortamento, por exemplo, é natural pensarmos que Deus vai dar outro corpo àquele espírito, sem dúvida. Mas o ato de quem cometeu o aborto, de quem incentivou o aborto, impediu, diz-nos o Livro dos Espíritos, a continuidade de um programa traçado. Quando nós estamos nos preparando para chegar ao mundo no corpo físico, a gente vem com uma programação a cumprir. E chega alguém lá e corta esse programa. É isso que nos causa problema. Porque muitas vezes aquele indivíduo que teve a vida física podada vier com uma programação de recompor a sua sociedade para resgatar seu passado, de ser um benemérito da sociedade, de ser um inventor para aquela sociedade, um descobridor para facilitar a vida daquela comunidade. E quando alguém, por livre deliberação, resolve fazer um abortamento, está interrompendo essa vida física e toda aquela gama de progressos que adviria para aquela sociedade, para aquela comunidade. Então, todas as pessoas que passarem a sofrer em função daquela falta, porque o outro não teve tempo de vir e fazer, essa conta estará sob a responsabilidade de quem colaborou com ela. Então, antigos médicos, abortistas, antigos médicos que amavam a eutanásia, a despeito de qualquer coisa, eles voltam hoje, naquela sociedade em que criaram esses problemas, e compõem essa comunidade enorme de gente que morre na fila dos centros de saúde sem conseguir atendimento. Mulheres que têm os filhos desesperadamente em casa, na rua, sem a oportunidade do socorro. Mulheres que renascem e têm problemas sérios de placenta prévia, de placenta rota, de útero frágil. Em outros casos, carregam problemas
de hipermenorreia, de amenorreia, os problemas tudo ligado às condições genitais femininas. Frigidez. Se nascem homens, impotência precoce. E os complexos psiquiátricos, os problemas psicológicos que acompanham essas dificuldades físicas. Porque a mulher que tem essas dificuldades de procriar, ou de se relacionar com seu companheiro, ou de encontrar um companheiro, naturalmente que isso afeta o psiquismo. Os homens também. Imaginemos um moço de 20 e poucos anos já carregando a impotência precoce, enquanto a sociedade cobra dele casar, montar família, e ele também. Então, ao lado do problema orgânico, tem o problema moral, que a pessoa sofre. Quando falamos de abortamento, não vem para a Terra sofrer apenas as mulheres que permitiram que fosse feito o abortamento, mas os médicos, os enfermeiros, vêm os familiares que incentivaram, aquele marido que incentivou: se você não tirar essa criança, eu te largo, eu vou embora. O namorado, que era todo livre, mas na hora não quis assumir. Era liberdade só para fazer, mas não para assumir. Então, todo o pessoal envolvido virá envolvido nessa problemática. Desse modo, todo aquele grupo de antigos profissionais da saúde volta na comunidade com dívidas a pagar nessa área de saúde. Embora a sociedade tenha o dever de atender, mas exatamente eles renascem ali pela possibilidade que terão de não serem atendidos. Porque Jesus Cristo nos disse assim: o escândalo é necessário, o problema é necessário, dada a nossa condição evolutiva. Mas ai daquele que o provoque. Então, se alguém precisa passar por um determinado problema, a vida encaminhá-lo-á para que passe o problema, sem que eu precise ser a mão da justiça, sem que eu precise provocar aquilo sobre os outros. Por isso Cristo diz que aquele que se envolver na questão está mal. Ai de quem provoque o escândalo. Dessa maneira, todos resgatamos o que precisamos da maneira como a divindade estabelece. Para que eu pague um erro cometido, eu volto com problemas em mim. Eu carrego um problema social que ninguém tem culpa. Eu desencarno numa explosão, um afogamento, numa chuva forte, num tremor de terra, na erupção de um vulcão, em que ninguém fica responsabilizado pelo drama que eu passei. É a natureza se movendo e eu resgatando o que eu devo. Mas se chega alguém e bota uma bomba onde eu estou para explodir tudo, e não espera o vulcão, e não espera o tremor de terra, é claro que esse que pôs a bomba fica responsável por essas mortes. E ele cria um problema para si. Se for um grupo de pessoas pensando do mesmo jeito, o problema está criado para um grupo de pessoas que volta. Então nós ficamos pensando, quando falamos, por exemplo, que Hitler, há 60 e poucos anos, matou milhões de judeus. Isso não é verdade. Hitler deu a ideia que centenas de generais dele aceitaram. Então não foi o Hitler que matou. Hitler e os seus sequazes. Porque quando eu recebo uma inspiração, se ela for negativa, eu posso rechaçá-la. Mas se eu a aceitar, eu sou tão negativo quanto o inspirador. Se eu recebo uma inspiração positiva para fazer uma coisa boa, eu posso rejeitá-la. Mas se eu a aceitar, eu serei tão nobre quanto quem me inspirou. Por isso que a gente fica com o mérito, por isso que a gente fica com os débitos. Porque se alguém me diz assim, vai ali e mate, eu digo, que isso, Deus me livre, sou de matar ninguém. E
saio da sintonia. Mas se eu resolvo enrolar, a ideia já não é de quem deu. A ideia agora é minha, e eu aceitei. Eu passei recibo. Eu comprei a ideia. Agora ela é minha. Do mesmo modo, quando um benfeitor nos inspira uma coisa boa e eu vou e faço, o mérito já não é do benfeitor. É meu que aceitei. Eu estou dizendo que eu sou do bem, como o benfeitor o é. Então o mérito é meu. É dessa maneira que nós estamos o tempo todo ouvindo as propostas de Jesus para ver se a gente faz. Se a gente fizer, o mérito não é de Jesus, o mérito é nosso. E se a gente não fizer, o pepino também não será de Jesus, será nosso. Então, o tal do livre-arbítrio nos leva para esses problemas sérios. Quando hoje nós ficamos olhando lá para aquele continente africano, tão amado e tão abandonado pelos próprios africanos, e vemos em alguns lugares aquelas minas explosivas terrestres que foram ali sepultadas durante a última guerra, ou durante muitos conflitos que houve nesses países. Ninguém sabia onde é que estavam essas minas enterradas. Na atualidade, os indivíduos que vivem ali, que nasceram ali, caminhando pelos campos, crianças brincando pelos campos, vão pelos ares, perdem parte do corpo, perdem os pés, perdem as pernas, perdem os braços, as mãos. Quando consideramos a lei de justiça divina, quem são essas pessoas que estão voltando para viver nesse lugar cheio de minas terrestres explosivas? Dá tempo de serem aqueles que puseram as minas ali. São jovens, homens, mulheres, com muito menos de 60 anos, que tiveram tempo de ir ao além, se dar conta do que haviam feito e serem trazidos de volta. Vai nascer lá. O escândalo é necessário, mas vai de quem o provoca. Então estamos vendo uma comunidade inteira sendo vitimada por determinado problema mecânico, bombas no chão, ou por determinado problema de saúde. Todas as pessoas que nascem em determinada região sofrem carência de iodo, então tem bófio, como no Nordeste do Brasil, em algumas partes. Por que esse grupo todo tem bófio? É falta de iodo, mas por que esse grupo nasceu ali onde haveria aquele problema? E a falta de iodo determina o aparecimento de vários outros problemas. Por que a divindade pôs para renascer naquele grupo de pessoas? Toda uma comunidade, expiações coletivas. O grupo cometeu desatinos juntos, todos juntos. O grupo resgata junto. Mas há uma coisa muito interessante, porque de repente nós vivemos num país e a nossa cidade é preconceituosa. Digamos que eu vivo num lugar onde não se aceitam turcos. Preconceito étnico. Ou num lugar, numa comunidade que não se aceitam negros. Ou que não se aceitam chineses, amarelos. É óbvio que esse não aceitar passa de pai para filho, né? Isso é cultural. Como as brigas entre árabes e judeus. Cultural. Eles não sabem por que estão se matando. Uma história que começa lá longe antes de Cristo, com a velha história do lendário Sansão,
destruir uma comunidade com uma queixada de bulbo. Desde lá essa história vem seguindo. Vejamos, está introjetada no inconsciente coletivo de árabes e judeus. As criancinhas já são treinadas a matar e a morrer, a virar tochas humanas, bombas humanas. Mas a gente se pergunta, nesse grupo de gente que sofre ali, renascendo geração em geração, em nome da violência, estão aqueles mesmos espíritos que começaram tudo isto ainda? Muitos estão, mas a maioria já não é. Por que isso então continua acontecendo? Por quê? Porque quando nós falamos de violência que explode lá no Oriente Médio, lá no Iraque, lá em Serra Leoa, lá no Deus me livre, nós temos a sensação de que não temos nada a ver com isso. Essa é uma guerra deles lá, a violência deles lá. Acontece que nós carregamos essas forças violentas dentro de nós. Como nos lembrou Freud, carregamos a pulsão para Eros, para a vida, para o bem, para a saúde, para o equilíbrio, e a pulsão para Thanatos, para baixo, para o negativo, para a morte, para a destruição, para a calúnia. Todos carregamos por dentro de nós essa dualidade. Freud associou isso a esses dois deuses, ao deus do amor, Eros, à morte, Thanatos. Mas o Espiritismo nos diz que isso é a nossa bagagem. O quanto de coisas boas que já aprendemos a fazer, o quanto de negatividade que ainda existe em nós. Allan Kardec escreveu no seu livro O Céu e o Inferno que uma só existência é um tempo imensamente curto para que a gente se liberte de todo o mal que nos sobra e para que a gente conquiste todo o bem que nos falta. Então nós renascemos. E quando eu brinco com a minha mulher em casa, com meu filho, agride meu colega na rua, atraiçoo minha mulher, meu marido, meu amigo, meu filho, meu pai, meu irmão, eu estou sintonizando essas frequências da violência. O que o Espírito André Luiz chamou de faixas mentais. Quando eu cometo um ato bom, eu dirijo minha onda para a faixa desse bem que eu estou fazendo. Eu enriqueço essa faixa do bem com o bem que eu fiz. E por contrapartida, eu recebo dessa faixa uma nutrição positiva que me anima a fazer o bem de novo. Daí a pessoa que faz o bem, quanto mais bem faz, mais deseja fazer. E a que faz o mal também. A criatura faz o mal, amanhã ela elabora um jeito melhor de fazer mal. A polícia descobre, ela elabora outro jeito, porque ela está sendo alimentada pela frequência negativa do mal. Ora, o mal que alimenta a guerra no Iraque, na Palestina, em Serra Leoa, ou onde quer que ela apareça, se alimenta dessa mesma faixa de violência, de agressividade, em que eu me vinculo quando brigo em casa, com o marido, com o filho, com a mulher, quando traio, quando faço, aconteça. E recebo a contribuição dessas mesmas energias envenenadas. Então eu estou participando da guerra lá longe, embora esteja aqui, lindo e maravilhoso no continente europeu, comendo meu bacalhauzinho em Portugal, ou meu tutu em Minas Gerais, no Brasil. Parece que eu não tenho nada a ver com isto. Quando eu vejo na televisão, eu digo, esse mundo está muito violento, meu Deus. Miserável, cala a boca. Esse mundo está muito violento. Eu estou aqui na minha violência doméstica e falando que o mundo lá fora está violento. E eu alimentando esse ato, ou esses atos violentos. Gandhi já havia dito algo assim: se um único homem alcançar a mais alta expressão do amor, um único homem, isso será suficiente para aplacar o ódio de milhões de homens.
Cada vez que a gente vê na Terra esses surtos de violência, podemos identificar quanto ainda nós estamos afastados da lei do amor. Nós todos. Nós todos. Não adianta eu olhar a televisão e vir alguma coisa e dizer assim, este mundo está perdido. Que mundo, cara pálida? Dá a impressão que eu não vivo nele? Só porque eu estou aqui na frente da televisão, eu estou vendo dentro de minha casa as consequências dos atos para os quais eu colaboro, conscientemente ou inconscientemente. Mas dia menos dia eu terei que dar conta da parte que me cabe nesse latifúndio. E é nessa hora que eu sofro um assalto na rua da minha cidade. Mas eu sou uma pessoa do bem. Não, eu não sou. Eu carrego meus surtos de violência, minhas horas de cólera. Eu estou ligado a essa sintonia, por isso que eu sofri aquilo. A minha casa é invadida pelo ladrão. Meu Deus, a gente reza todo dia, faz o culto do lar. Mas é só naquele dia. A vida não é um culto do Evangelho. A nossa vida não é a carta viva do Evangelho, como propôs Paulo. Então é claro que eu estou nessa sintonia. Ah, mas a bala perdida. Não, a bala não estava propriamente perdida. Ela iria alcançar alguém depois que foi detonada. E quem é que passou na frente? Quem tinha dívida com a lei. Se um único inocente sofresse uma violência dessas, Deus já não seria perfeito. Não pode. Se um único inocente sofrer uma violência dessa no mundo, é porque Deus não é perfeito. Alguém me perguntou oportunamente, e Jesus Cristo? Eu estou falando dos seres humanos. Jesus Cristo não tem nada a ver com a gente em termos de evolução. Ele é o Rei Solar. Ele veio à Terra numa missão especialíssima. Então eu não posso me comparar ao Rei Solar. O sapo não tem como se comparar com a estrela. Então é óbvio que, quando falamos em expiações, não estamos nos referindo ao espírito angélico, porque não tem expiação, não reencarna mais. Daí, nós começamos a perceber porque é que há problemas que afetam ao indivíduo, à família, ao grupo social em que ele está, ou ao país inteiro. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, por exemplo, nosso país irmão, quanta tragédia naquele país em termos naturais. Furacão, tufão, terremoto, tudo acontece lá. Aquela região da Tailândia, meu Deus, toda a tragédia acontece lá. Por que será? Porque aqui Nosso Senhor coloca uma leva de espírito que precisa fazer tal curso, ali que precisa fazer outros cursos. Então aqui existe um vulcão e uma cidade em volta. E várias cidades em volta. Enquanto estiverem ali pessoas que nada tenham a ver com o vulcão, ele fica tranquilinho, adormecido. Na medida que vão chegando ali as pessoas que têm a ver com o vulcão, com a violência, com a morte violenta, com a dificuldade, com o testemunho duro, ele começa a tremer e a vomitar suas lavas. Então nós temos histórias no mundo passado, como a de Herculano e de Pompeia, e temos notícias mais recentes. Do México, do Japão, de vulcões, de tremores de terra, da tsunami. Vejamos que nós nos achamos sobre um mundo em elaboração. Nosso planeta Terra é muito verde, é muito novo. Tem uma camada sólida muito fina.
E ainda no meio do planeta, uma massa líquida enorme. E a divindade, então, os arquitetos divinos, instalaram no dorso do planeta umas válvulas de escape, para que o planeta não estourasse em 1000 pedaços pela pressão do magma, da substância líquida lá do meio. Então a divindade colocou algumas válvulas de escape chamadas de vulcões, para que a pressão interna não faça o planeta arrebentar-se. Aquela pasta mais fina vaza e começa a escorrer por ali o magma que precisava escorrer. Daqui a pouco para e estoura agora o vulcão do outro lado da Terra, em outro lugar, para ir mantendo o equilíbrio dessa bólide no espaço. Mas essa camada líquida que está no centro do planeta tem por cima dela as placas rígidas, as que já solidificaram e que a geologia chama de placas tectônicas. Imaginemos um surfista se equilibrando na sua prancha em cima das ondas que se movem. Ele vai e ganha prêmio se ele conseguir fazer isso. Essa camada sólida da Terra funciona como um desses atletas sobre a prancha, equilibrando. Mas chega um dia que o surfista cai na água. Há um dia em que uma dessas placas se move mais rapidamente ou se parte. Tudo que está em cima dela se move. Se ela estiver debaixo do oceano, toda a massa líquida se move com aquela força com que o fenômeno aconteceu. E as ondas que se formam lá embaixo, elas vão se potencializando até chegar em cima. Elas são gigantescas e nós as chamamos assim de tsunamis, superondas. Mas pode ser que essas placas se partam ou se movimentem bruscamente em outra parte, e nós temos os tremores de terra, e tudo que estiver em cima parte, cai, dependendo da intensidade que hoje a ciência mede por meio da escala Richter. Quanto mais alto o grau, mais violento o tremor, o terremoto. Então nós começamos a ver que nenhum de nós está fisicamente seguro em cima deste planeta. Mas há pessoas que nascem, crescem e morrem sem nunca terem sofrido uma sacudidelazinha, sem nunca ter visto a onda do mar, muito menos o tsunami. Então essas criaturas têm outros tipos de acertos a fazer com a vida. Mas há outras pessoas que acabaram de arrumar a casa, ela treme de novo. Acabaram de comprar tudo que a água levou e da água volta e carrega tudo de novo. E curioso é que as autoridades não retiram dali para um lugar seguro, mas algo dentro delas arrasta de novo para ali. E ocorre tudo outra vez, e move gente outra vez. É como se a criatura fosse chamada por um magnetismo para ficar naquele lugar, ou para ir àquele lugar. Então, quando pensamos na lei de causa e efeito e nos flagelos coletivos, nos acidentes coletivos, estamos diante de indivíduos que carregam o mesmo tipo de título. Os espíritos oportunamente me deram uma imagem muito curiosa, porque eu perguntei: eu tenho que ir nesse ônibus, eu tenho um jeito, eu tenho que ir nesse ônibus. E aí alguém troca: pode ir, meu senhor, vai, entra lá. É o ônibus que despenca, é o ônibus que explode, ou o avião. E aqueles que não estão com a mesma emissão, que não liberam o mesmo fluido, não se sintoniza com aquele lugar, com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Eu acho que eu não vou hoje não. Acho que vou trocar meu horário, eu vou mais tarde.
Ah, eu acho que eu vou desistir. São essas pessoas que a gente depois ouve no noticiário, que estiveram no balcão, que trocaram a passagem, que venderam para outro, que não quiseram ir, que perderam, que ficaram presas no trânsito. Porque nenhuma pessoa que não deve paga. Só paga quem deve. Porque a cada um é dado conforme suas obras. Quando a divindade reunir, por exemplo, como falei no começo, todas as pessoas que cometeram abortamentos para que resgatem em conjunto, elas não cometeram abortamento juntas. Eu fiz aborto nela, ela fez aborto em mim, eu fiz aborto nele, ele fez aborto em mim. Não, são os aborteiros de todo lugar, que renascem ali naquela região, onde, por exemplo, vai haver uma energia decorrente dos minerais dali, dos vegetais dali, do psiquismo dali, que vai impor às pessoas desarmonias glandulares, desajustes hormonais. Nós podemos ter isso em função da região em que a gente vive. Quem vive no litoral tem certos problemas, quem vive na montanha não tem. Mas quem está na montanha tem certos problemas, quem está no litoral não tem. Porque tudo isso está matematicamente ajustado pelas leis divinas. A terra e a vida na terra não existe por acaso. Mas não podemos chegar ao desplante de imaginar as minudências já estão determinadas por Deus. Exemplo. Se nós nos decidirmos em fazer uma incursão pela floresta, vamos fazer um passeio ecológico pela floresta X. Todo mundo que entra numa floresta sabe que pode dar com a testa num galho, cair um galho na cabeça, ser picado por cobra, por um inseto. Todo mundo sabe disso. Tropeçar num cipó no chão, se arrebentar, pensar que está pisando no chão, ali é um bocado de folhas em cima de um buraco. Todo mundo que entra numa floresta está sabendo que poderá encontrar tudo que existe na floresta. Se uma serpente nos pica, não cabe a gente pensar assim, na outra encarnação eu piquei alguém. Na outra encarnação eu mordi a cobra. Seria o auge da doideira. Ora, se eu estou na terra e na floresta é lugar desses animais, e eu quero entrar na floresta, eu estou sujeito. Faz parte da condição planetária existir aquele tipo de animal ali. Claro que eu vou, procuro o soro, me trato bem. Isso não vai aumentar meus valores morais, nem vai diminuir meus valores morais, eu não trato uma cobra. Então, não vamos chegar nesse ponto de esmiuçar tanto, de achar que tudo... Não, eu estou tomando esse café hoje, mas já estava escrito que eu ia tomar esse café. E ia ser café fraco. E ia ser frio. Porque na outra encarnação eu servi café fraco e frio para alguém. Ninguém vai chegar a essa patologia. O espiritismo não existe para isso. As coisas graves da nossa vida é que são determinadas com o nosso renascimento. Os espíritos nos dizem que há 4 pontos que costumam vir delineados para a nossa encarnação. O que a gente chama de programados. Mas são programações que a gente pode mudar. Então eles vêm delineados. O primeiro deles é o berço, a família em que nós vamos nascer. Nós nascemos na família que precisamos. Isso aí a gente consegue mudar. Muito difícil. Mas eu não suporto minha mãe. Mas é a mãe que você merece. Eu detesto meu pai. É o pai que você mereceu. Ai, meu irmão, Deus do céu, ninguém merece. Merece, você merece. Você merece seu irmão merece você. Porque todos estão para crescer. Você está olhando com um olhar de briga e de indisposição, mas a divindade colocou-os juntos para acertar, para harmonizar, para reequilibrar. Então a família é o primeiro item que vem ajustado do mundo espiritual. Então eu sou atraído magneticamente para aquele grupo genético que carrega as possibilidades que eu preciso
para dar conta das minhas dificuldades, para desenvolver meus valores. Aquela família será ideal. Segundo ponto, a nossa profissão. Curioso. Porque nós pensamos quase sempre, por causa da educação doméstica, que a profissão é uma atividade para a gente ganhar dinheiro e sobreviver. Mas os benfeitores da humanidade não entendem assim. Por isso é que a lei do trabalho é uma lei divina. Não é uma lei do Ministério do Trabalho, é uma lei divina. Então por que a gente tem que trabalhar? Cada qual de nós é um espírito que vem de múltiplas encarnações com bagagens diferentes, com conhecimentos diferentes, com conquistas diferentes, com valores diferentes. Então a divindade, ao nos colocar todos juntos, deseja que nós troquemos entre nós esses valores. Eu ofereço minha contribuição à sociedade, fazendo o que eu sei fazer. E a sociedade me retribui com um benefício que eu aprendi a chamar de salário, para que eu possa viver na terra. Então há uns que sabem cantar, tem uma voz maviosa, tem uma melodia, sabem interpretar o instrumento. Então eles oferecem esse presente auditivo, esse presente sonoro à humanidade. E a humanidade lhes retribui, na medida em que gostam, para que ele sobreviva com aquela função. Há outros que vêm para a Terra com esse ideal de salvar a vida, de tratar os doentes. São chamados de médicos. Mas isso lá longe eles eram chamados de bruxos, de feiticeiros, da tribo, de pajés. É esse pajé antigo que deu ensejo ao esculápio de hoje, ao senhor doutor, à senhora doutora em medicina. Então nós começamos a ver que esse espírito, no meio de tantas bagagens, nessa encarnação ele quer usar essa para ajudar a sua comunidade. E qual a importância de um médico? Meu Deus, ninguém viveria sem um médico. Mas de repente nós vemos o alfaiate, costureira, costureira. Quem é que ia viver sem essas criaturas? Então é aquilo que ele sabe fazer melhor, que quer oferecer à sociedade. Em nível inconsciente, já foi ajustado lá antes dele vir. O outro é engenheiro. Se não fossem os engenheiros, a gente não estaria neste prédio, a gente estaria na nossa casa, a gente não estaria nas estradas, a gente não viajaria de ônibus nem de avião, porque tudo isso é feito por engenheiros, nas suas respectivas especialidades, cada um dando o que sabe. Eu sou engenheiro que vou trabalhar com a energia elétrica, eu sou engenheiro que vou trabalhar com os planejamentos, eu sou engenheiro que vou trabalhar com os cálculos matemáticos, eu sou engenheiro que vou trabalhar com as barragens. Olha quanta coisa! Então o trabalho profissional tem diante dos bons espíritos esse valor de nós prestarmos uma colaboração à sociedade. E a sociedade nos retribui com o salário. Quando eu penso numa profissão por causa do salário, fatalmente eu serei infeliz ao executá-la. Então eu não trato as pessoas bem, porque eu quero o dinheiro das pessoas, eu não quero me doar a elas. Quase sempre quem faz uma profissão, porque a família obrigou para ganhar dinheiro, para ser importante, tem um hobby ao qual se dedica. Eu tenho no Brasil 2 amigos juízes de direito, que o grande amor deles é no fim de semana, eles não saem do passeio, não lugar nenhum, conserta o sapato da família toda. Cada qual na sua cidade. Eles gostam é daquilo, de ser sapateiro. Entendem tudo sapato. Visitam feira de sapato, exposição de sapato, compram revista de sapato. São juízes de direito. Porque na família tem que ter um juiz, não pode dizer uma coisa. Então eles foram escolhidos para ser o juiz, mas eles queriam ser sapateiros. Entendem, cuidam, tratam, sabem de tudo sobre sapato. Outro amigo que eu tenho é engenheiro, um dos mais notáveis do Rio de Janeiro. Mas ele não vê a hora de chegar sexta-feira para ele ir para a fazenda dele, porque o hobby dele é a apicultura. Ele ama a abelha. Ele sabe tudo sobre a abelha.
Um dia eu cheguei lá e ele me disse, vem aqui ver uma coisa linda. É lindo aí. Ele cavucou assim o chão e me mostrou um tubo de barro. Eu não conhecia aquela abelha. Parece um mosquitinho. Faz um mel maravilhoso dentro daquele tubo de barro debaixo do chão. Ele me disse o nome na ocasião, eu já esqueci, porque eu não sou especialista em abelha e não guardo essa agricultura toda na cabeça. Tenho medo até da ferroada. Então, mas eu nunca tinha visto, eu não sabia que existia essa abelha. Mas existe. E me mostrou um livro onde tinha várias outras abelhas. Abelhas que fazem sua colmeia no oco dos troncos, debaixo da terra. Olha, uma coisa doida, eu não sabia que tinha esse mundo todo de abelhas. Passei a admirar meu amigo. Mas ele é engenheiro naval. Ganha muito bem, porque trabalha no Brasil e fora do Brasil, mas a paixão dele é a agricultura. E vende, e manda, e faz, acontece, e sabe o mel que é medicinal? O mel que é para isso, o mel que é para aquilo. Meu Deus do céu. O que ele foi fazer na engenharia naval? Mas faz bem as duas coisas. Mas há pessoas que não fazem bem as duas coisas. Então a profissão. Nascimento, né? Família, a profissão. Terceira coisa que vem delineada é o casamento. Ou não, né? Porque é graças à união na Terra que nós vamos dar conta de um lado muito sério da nossa existência. O reencontro da família. A formação da família. Então nós precisamos encontrar aquela alma ligada a nós. Não é que já veio assim amarradinho, grampeadinho, mas aquela cuja sintonia eu consigo captar. E pelo nível de desenvolvimento, é a pessoa com quem eu posso me unir. Dentro dessa programação cósmica de semelhantes que se atraem. A partir daí, eu tenho a esposa, o marido, os filhos, os pais, em função da estrutura da minha família. Aqueles que vêm para montar família, eles emitem esse sinalzinho, né? Aquele sinal, aquele LEDzinho fica acendendo e apagando até que passa alguém. Ai, mas que moça interessante, que rapaz interessante. E um se aproxima do outro, um se aproxima do outro, às vezes com antipatia, que sujeitinho, é com ele que ela vai casar. Quando a moça se aproxima de um rapaz que ela põe muito defeito nele, é que ela está prestando muita atenção nele. Quase sempre os casais assim, quando eu conheci fulano, achei tão antipático. E foi com ele que ela casou, ou foi com ela que ele casou. Eu fico procurando alguém que eu acho muito antipático, mas até hoje eu acho muito simpático. Eu já vi que o meu destino é esse, né? De ficar como eu estou. O casamento, então, é a terceira coisa que costuma vir delineada. Mas aqueles que não têm esse LED psíquico, não force a barra. Ah, mas eu gostaria tanto de casar. Mas se não apareceu, não saia caçando. Porque poderá pegar a primeira fera que aparecer. Casar-se para cumprir um papel social é terrível. A gente se une a alguém que a gente encontrou lá dentro. Não, porque todas as minhas filhas se casaram, eu tenho que casar. Todos meus amigos se casaram, eu tenho que casar. Isso é uma tolice. É uma ingenuidade. E é um perigo. Ah, mas eu já tenho 30 anos, vai ter 40, 50, mas fica na paz. O que é nosso virá. Se não vier, não estava no nosso programa. Ficar solteiro, querendo casar-se, faz parte da nossa expiação. Várias vezes que eu conversei com o Chico Xavier, nosso saudoso Chico, ele me disse que seu sonho de menino era ter uma família grande, casar-se, ter muitos filhos. A mesma coisa com o Divaldo Franco. E eu cheguei a namorar uma moça porque ela me disse que
toparia ter os 12 filhos que eu queria ter. Minha mãe teve 6, eu queria dobrar. Eu acho lindo aquela mesa enorme, com o menino gritando, e a mãe desesperada, cala a boca, menino, mexe aí, come, põe no prato, tira a mão, essa coisa toda eu acho bonito. Principalmente quando eu vejo com os outros, eu acho lindo. Mas eu queria ter isso na minha vida. Nosso Senhor achou que eu não devia ter 12, e sim 200. E desse modo, os nossos programas foram mudando. Aquilo que estava na nossa cabeça não era propriamente aquilo que a gente tinha arrumado no além antes de voltar. O casamento, então, está na nossa pauta. E a quarta coisa é a desencarnação. Por que é a desencarnação? Porque a nossa desencarnação corresponderá ao nível dos nossos débitos, ao nível dos nossos valores, ao bem que a gente já conquistou ou ao mal que a gente ainda está atrelado. Então verificamos que da profissão ao casamento, à desencarnação, tudo isso nós podemos interferir. Eu posso ser apaixonado por uma pessoa com a qual eu não quero casar, eu quero casar com a outra, que eu não tenho tanta paixão, mas ela é mais bonita, ela é mais rica, ela é mais poderosa. Eu posso alterar isso. Eu posso ter a tendência para ser apicultor, mas a minha família quer que eu seja padre, freira, monge, budista, etc, etc, e eu vou ser. Eu posso alterar esse problema. Mas então quando eu altero, eu sofro castigo? Não. Porque eu posso não ter me casado com Mariazinha, porque eu senti amor, e me casado com a Terezinha, porque eu tenho interesse, mas eu vivo dignamente com a Terezinha. Eu trato bem das coisas que ela tem. Eu gosto das coisas que ela tem, mas eu respeito, eu trato bem. Eu não me conspurco. E eu acabo fazendo uma boa reencarnação ao lado dela. Eu posso não ter me tornado o apicultor que eu queria, mas eu sou um excelente, um honesto engenheiro naval, que cumpre meus deveres, sirvo a sociedade do mesmo jeito. Então não significa que o fato de eu ter mudado de rota, que eu perdi a encarnação. Há muita gente fanática que bota isso na cabeça. Nós perdemos a oportunidade, quando deixamos de cumpri-la, para fazer o mal. Mas se eu deixo o bem para fazer o bem, eu estou bem. A doutrina espírita reflete o olhar da divindade, que é de misericórdia. Então é óbvio que meu emprego eu posso trocar. Eu queria muito estudar isso, mas nessa sociedade que eu estou, para isso é que a gente discerne, para isso é que a gente raciocina, para isso é que a gente tem livre-arbítrio, para decidir. Então é ótimo que o Espiritismo nos aclare sobre isto. Então, em função da gente vir para a Terra com esses 4 pontos delineados, a nossa vida vai seguir um determinado nível de trajetória. A gente mexe para lá, a gente está andando numa rua, pode ir por uma calçada, por outra calçada, pode andar no meio da rua, mas está naquela rua, não sai daquela rua. Quem mora num prédio, quem está no edifício, pode morar no primeiro andar, no meio, no último, na cobertura, mas está naquele edifício. O importante é que a gente não saia dessa rua do bem, desse prédio do bem. Não importa o andar que a gente esteja, não importa a posição na rua em que a gente se encontra. Porque nós, os espíritas, precisamos desenvolver esse bom senso. De não ficarmos com essa consciência de culpa que a gente trouxe lá das experiências religiosas passadas. Tudo nos dá culpa. E aí a gente ia para o padre pedir perdão, alguém sendo tomar passe, né? Para ver se tira a culpa. O Espiritismo não nos incute culpa. O Espiritismo nos incute noção de responsabilidade. Se eu cometi um erro contra alguém, deixa eu ir lá pedir desculpa. Minha consciência está me atormentando, fulano, me desculpe. Eu estava com raiva de você, me chateei, falei aquilo tudo, fiz aquilo tudo. Você me perdoa? Vem me dar um abraço, vem me dar um abraço. Um dia, o Chico contou, do Chico Xavier, eu falo Chico com tanta intimidade, porque eu conheci bastante. Mas o Chico Xavier, nós estávamos lá, eu fui com uns amigos meus, jovens na época, na década de 70, para estar com o Chico. Era período de férias, passamos um longo final de semana em Uberaba. E lá pelas tantas ele contou, na hora do cafezinho, ele contou que houve um período do trabalho dele espírita
em que ele percebeu que um confrade que trabalhava com ele ali no grupo tinha se afastado, entristecido. E ele, Chico, se deu conta de que o confrade tinha se afastado, chateado com ele, Chico, triste com o Chico. E por causa disso o Chico foi ficando triste, porque os dias iam se passando, o companheiro estava longe de não voltar. Foi ficando magoado, amargurado. E Emanuel, o guia espiritual de Chico, perguntou-lhe: o que você tem? Porque esse sentimento já está interferindo no trabalho. E o Chico narrou para o benfeitor aquilo que se lhe passava na alma. E Emanuel lhe disse: se você acha que magoou o companheiro, vai lá e pede desculpas. E se ele não aceitar, perguntou o Chico, já será problema dele. O seu problema será pedir-lhe desculpa. E o Chico preparou-se. Na tarde atrasada, para não chamar muita atenção, o que o Chico está indo fazer na casa de fulano, ele esperou a tarde cair um pouco mais, e esgueirou-se, chegou à casa do confrade, que era mais ou menos próximo de onde ele morava, já em Uberaba. E bateu a porta, o confrade abriu a janelinha, olhou, era o Chico, abriu a porta. E depois das saudações iniciais, o Chico disse a que tinha ido: eu vim aqui porque eu estou achando que você se afastou, aborrecido comigo. Então eu vim lhe pedir perdão, lhe pedir desculpa, caso eu tenha errado. E deu aquele abraço no companheiro. Aí o Chico contava que ele abraçou o companheiro com todo amor do mundo, e o companheiro ficou duro assim como um dor de pau. Parecia que ele estava abraçando um bambu. Mas o Chico abraçou bem, abraçou e desabraçou, porque o homem não abraçava o Chico, ele só se deixou ser abraçado. E na hora que o Chico ia saindo, se despedindo dele, disse: Chico, eu não sei se você é muito humilde ou se é muito sem vergonha. Aí como é que o Chico ia dizer que era humilde? Ele preferiu passar por sem vergonha, porque eu estou muito sem vergonha. E foi embora feliz, porque ele tinha cumprido o papel dele. E todos nós precisaríamos viver assim, cumprindo o que nos cabe. Nós não podemos viver por causa do juízo do vizinho, por causa do julgamento de fulano de Beltrano. E é por causa disso que eu acabo cometendo erros junto com fulano de Beltrano, porque eu não sei dizer não aos meus colegas. Eles querem usar droga e eu tenho que usar também, senão eles vão achar que eu não sou colega dele. Que achem. Que achem. Fulano vai cometer tal coisa, eu tenho que cometer junto, senão eu não sou amigo. Não, amigo não é o que faz bobagem junto. Amigo é o que respeita o outro, é o que entende o outro, mas que não faz tudo o que o outro faz. Então nós precisamos aprender a assumir responsabilidade nossa e não fazer o que todo mundo está fazendo. A linguagem do mundo é essa: mas todo mundo faz, mas todo mundo erra, mas todo mundo bebe, mas todo mundo fuma, mas todo mundo transa, mas todo mundo mente. Mas nós vamos responder por nós. A cada um será dado conforme suas obras, disse Jesus. Os maus exemplos não podem servir de exemplos para nós. Se eu quero tomar o exemplo de alguém, que eu os tome quando forem bons, mas não quando forem maus. Porque eu ficarei compelido a resgatar depois um dele. Ou do grupo aliciado por ele. Nós somos capazes de fazer um bom caminho terrestre. Temos conhecimentos suficientes para isto. O Espiritismo nos apetrecha com esses conhecimentos. E que se a gente não os tenha, porque não tem a dignidade de estudar o Espiritismo, usufrui, tira proveito, toma paz, quer conversar com o guia, quer receita, mas não assimilar o Espiritismo para viver melhor, para sermos mais úteis no mundo. Este é o problema da gente com o Espiritismo. Não é que o Espiritismo seja fraco, o centro espírita não tenha força. Não é o Espiritismo que tem que ser forte, é a gente que tem que ser. Então, quando pensamos nas expiações coletivas, pensemos naquele psicoímã, porque haverá um dia que o Senhor deverá arrastar todos os preguiçosos.
guarulhos, os maledicentes, todos. Mas é natural que haja, por parte da divindade, esse psicoímã que arraste todos os homens de bem. Como disse Jesus, quem é do bem entende a minha voz. Na hora que o pastor chama as ovelhas, todas correm ao seu encontro. Aqueles que amam a verdade entendem a minha voz. Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? E Jesus Cristo silenciou. Porque a verdade não é uma coisa que se diz, é uma filosofia que se vive para ser feliz. Daí, para nossa conveniência humana, vivermos com todos, mas não copiarmos todos. A cada criatura tem liberdade de fazer ou de deixar de fazer o que quiser. Nós também. É muito comum que as mães nos procurem se queixando dos problemas com seus filhos e nos dizem assim: meu filho se perdeu, professor, por causa das más companhias. E invariavelmente eu lhes pergunto: e o que é que seu filho santo estava fazendo com as más companhias? É porque ele era uma má companhia também para os outros. Muitas esposas me dizem: meu marido passou a beber por causa dos maus colegas. E por que os maus colegas não ficaram abstêmios por causa do bom marido que a senhora tem? Por que sempre a gente é que copia o mal? Por que os maus nunca nos copiam no bem? Alguma coisa está errada, ou conosco, ou com o bem que a gente finge fazer. Desse modo, nós todos podemos gerenciar bem nossa vida. Foi Cristo que disse que o administrador dará conta de sua administração. Não é só a administração da fábrica, do templo, do centro espírita, a administração da nossa vida. Nós vamos ter que dar conta da administração da nossa vida. E eu não vou poder dizer: não, senhor, eu caí muitas vezes, todo mundo caiu, né? Eu menti muitas vezes, todo mundo mentiu, né? Eu fiquei preguiçoso em casa, grudado lá no futebol, porque todo mundo fica, né? Isso nunca será justificativa para os espíritos. E é por causa disto, queridas irmãs, queridos irmãos, que Clélia de Plantier trouxe para Allan Kardec, conforme nós encontramos no livro Obras Póstumas, a mensagem Expiações Coletivas, que merece ser lida por quem tem interesse, porque ela abre esse leque das possibilidades, fazendo-nos compreender pouco a pouco porque é que, sendo indivíduos portadores de livre-arbítrio, nós somos arrastados por essas caudais dos sofrimentos coletivos. Incêndios, explosões, maremotos, terremotos, enchentes. Tudo isto para que nós possamos ser aprovados nesse exame seletivo dos homens de bem. Agradeçamos a Deus a honra de termos conhecido a proposta do Espiritismo, que não nos obriga a nada, que não nos impõe coisa nenhuma, mas que nos expõe todas as coisas. Vai se quiser. E a gente vai se quiser. Não é uma doutrina do crê ou morre. Fora do Espiritismo não há salvação, não existe isso. O que nós aprendemos com a doutrina espírita é que fora da caridade, do amor, do bem que se faz, não há salvação. E a partir daí, nós todos caminharemos passo a passo, como a gente aguentar, como a gente puder. Se eu tenho um companheiro que tem passos rápidos, está na minha frente, tudo bem, um dia eu vou alcançá-lo, porque onde ele vai chegar
todos nós chegaremos um dia. Se eu puder andar mais rapidamente, deixa eu me adiantar, porque eu já terei chance de ajudar muito mais gente se eu me apetrecho de recursos antecipadamente. Mas se o meu cansaço, minha limitação, minhas impossibilidades íntimas não me deixam correr, andar rápido, deixe-me andar como eu consigo, porque eu vou chegar lá do mesmo jeito. Quando agradecemos a Jesus Cristo porque estamos aqui na terra, iluminados por esse sol de amor que se chama Espiritismo, com todas as ferramentas para sermos pessoas diferentes do que somos, é tempo de nós agradecermos a Jesus, ao Criador, a esses Espíritos amigos que nos acolhitam, que nos apadrinham, que interferem nas nossas vidas para que nós não caiamos tanto. Dizer a eles, meu Pai, enquanto tanta gente se atude pelo mundo afora, e como se estivéssemos em plena anomia, nos afastamos de Ti, rogo-te as forças necessárias para mim e para toda a humanidade pelas estradas do progresso por onde ela vai. É a partir de tudo isto, Senhor, que eu gostaria imensamente de ser por Ti bem visto, discípulo Teu e Teu amigo, ovelha Tua, Teu servidor, para que pelo mundo onde eu passasse, tivesse a condição de enxugar as lágrimas e de fazer cessar o peso de qualquer dor. Meu Deus, meu Deus, quando olho sobre nós todas as constelações, quando sinto abraçar o meu amigo, o pulsar do seu bondoso coração, eu penso no coração das alturas, na força do bem, nessa notável estrutura que Tu nos deste para que aqui vivêssemos a terra. E com todo esse amor que a Tua mensagem encerra, que Te posso pedir nessa hora de crise, que Te posso rogar nesses tempos de dor, se não for, Senhor, a honra de servir-Te e de espalhar amor. E é por essa razão, quando ouvimos ao longe os cânticos distantes da Galileia, quando escutamos as trombetas da Era Nova, as lições do Espiritismo que nos ajudam nas provas, só temos então é que Te agradecer pelo Teu Natal, por teres vindo ao mundo, por esse amor tão profundo, por essa assistência, por esse acompanhamento. Obrigado, Senhor, porque penetras o meu sentimento. Obrigado, Senhor, porque me aturas. Segura minhas mãos, fazendo-as mais seguras, para que eu possa, firmado em Ti, avançar por esses campos afora, com tristeza, limitações embora, servindo-Te, porém. E agora, quando ouvimos as vozes celestes, os cânticos do além, queremos falar-Te, amigo devotado, segue ainda ao nosso lado e deixa-nos dizer-Te, cheios de emoção, Ave Cristo. Teus pequenos discípulos, que Te queremos amar, Te saudamos hoje e Te agradecemos.
nestes tempos da terra, em que novas bênçãos nos chegam e que encontramos na paz o limiar. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta curta, precisa, concisa, objetiva, o professor fará o favor de responder. Quem quiser falar, levante o dedo para nós podemos lá levar o microfone. Da lei da descriminalização do aborto. A pergunta que lhe faço é: será que essa lei é condizente com as propostas do Espiritismo ou temos a liberdade de poder fazê-lo ou não? E se essa lei é permitida ou não? Não sei se me fiz entender. Era essa a questão. Esquecer que existe um rol enorme de leis humanas que nada tem a ver com as leis divinas. Não é pelo fato de um crime tornar-se legal que ele se torna moral. E nenhum espírita de juízo se perguntará: eu posso fazer aborto já que é legal? Pode. E depois aguente, que o psicoímã vai passar. É muito importante que nós tenhamos maturidade, como disse Allan Kardec, para entender se o espiritismo é necessária a maturidade do senso moral. Porque daqui a pouco se legaliza o uso da maconha, e os espíritas não vão usar porque é legal. Mas é imoral, continua sendo um vício. Do mesmo modo que a cachaça é livre venda, mas é um vício, é uma droga. O cigarro se vende livremente, legalizadamente, mas é uma droga. Imaginemos o abortamento, matar uma pessoa. O Espiritismo tem uma proposta de reeducação, de apoio, de ressurgimento de toda pessoa que se envolveu em caso de abortamento, mas não incentiva. E uma das coisas, acompanhando de longe o movimento dessa lei aqui em Portugal, uma das coisas que me impactou positivamente é que mesmo as autoridades governamentais tendo-a chancelado, muitos médicos, a ética do bem. Agora imaginemos se os médicos não querem fazer, os espíritas vão lá fazer, porque é legal. Não, isso não tem sentido. Nós sabemos a distinção que existe entre aquilo que é legal e aquilo que é moral. Nem tudo que é moral está nas leis. E nem tudo que está nas leis é moral. Mano, porque senão eu começo a matar meus filhos e digo: não, é que ele não precisava viver mesmo, é a lei de causa e efeito. Não é isso. Quando eu falei de lei de causa e efeito, é uma lei divina, não é uma lei médica, nem uma lei política. É lei de causa e efeito, é feita por Deus. Se a criança não tiver que ficar, ela desencarna. Ela nasce e morre com todo amor dos pais. Ela nasce e desencarna. Mas se ela vem e fica, não há legislação que tenha o direito de arrancar essa criança ou de dizer que o pai tirar ou nada disso. Então não podemos misturar causa e efeito com lei humana, com lei civil. Causa e efeito é lei divina. Quer dizer, a gente só não aceita a responsabilidade. Ela é doente, mas não é doente para transar, é só doente para ter o filho.
Então, temos que ter bom senso. A gente começa a querer justificar o injustificável. Quando a gente não pode criar uma criança, a gente não a mata, a gente entrega para adoção. Deixa no hospital que o hospital, os médicos, o serviço social encaminham essa criança para uma outra família. Por que eu me dou o direito de matar? E se eu mato meu próprio filho, o que é que eu não sou capaz de fazer com outras pessoas? Então não há justificativa. Qualquer justificativa, ela pode ser legal. É um aborto porque ela sofreu estupro. Tudo bem, mas o estuprador não a matou e ela matou o filho, ela é pior do que ele. Então deixa essa criança nascer. Eu não quero ver essa criança. Deixa ela nascer, o hospital encaminha, porque é muito negativo uma mulher tingir as mãos de sangue do seu filho. Estupro ou não estupro, é seu filho, está nas suas entranhas. Então, sem entrarmos no mérito das discussões ético-filosóficas, familiares, etc., mas estamos analisando, grosso modo, a legislação divina que está em nossa consciência. Matar é crime. E não há nenhuma alternativa para a gente poder matar sem ser crime o ser humano. O mandamento, desde Moisés, é não matarás, ponto. Aí a gente fica inventando, não, mas quando a moça, quando a mulher é vítima, tudo bem, ela já foi vítima. E matando a criança, ela deixou de ser vítima, ela deixou de ter sofrido estupro. Ela que sofreu uma violência, agora sofre duas. A primeira violência foi a do estupro, a do segundo é do aborto. Só que a do estupro ela não foi culpada agora, mas a do aborto ela foi. Então vejamos que chumbo trocado não dói. Ela foi violentada, ela praticou uma violência maior porque ela matou seu filho. É complicado isso. Então a gente não tem que ficar inventando desculpa para fazer o mal. Eu tenho que buscar força para fazer o bem. Na nossa experiência de vida em minha cidade, meu país, muitas crianças nasceram por eu falar isso. Eu dizia para as mães, nós cuidaremos do seu filho, mas não mate. Deixa ele nascer, depois nós cuidamos. Foram bem os 18 meninos. Desses 18 meninos para 19, que um desencarnou logo que nasceu. 5 mães depois que escutaram o chorinho de seus bebês, que viram seu bebê, não, professor, eu não quero dar meu filho. Eu estava enganada. Agora, depois desse tempo todo, eu amo meu filho. Porque íamos fazendo um trabalho semanal sobre os filhos, sobre o amor, sobre a vida. De repente, esse filho que chega numa hora tão transida, tão dura para a mulher, será seu arrimo no futuro. Será seu apoio no futuro. Quando ninguém mais ligar para ela, aquele filho é que será o seu arrimo. Eu vi, em dada ocasião, os benfeitores organizando a reencarnação de um senhor, pai da jovem que ia ficar grávida. Ela sonhava com seu pai, tinha saudades imensas do seu pai. Longo trecho de sua vida, ela foi criada pelo pai, porque ficou órfã. E então o pai desencarnou, ela entrou em pânico. Então os benfeitores organizaram a vinda do pai, através dela. Ela ia identificar naquele filho um amor tão grande. Mas, em virtude de delitos passados do seu pai, ele viria à Terra numa condição meio estranha. Essa moça sofreu uma violência na família. Engravidou. Os espíritos ligaram o pai dela. Se ela tivesse tido a paz de orar a Deus, Senhor, me dê força para eu decidir o que eu vou fazer, ela teria captado aquela vibração que era do pai dela. Ela entrou num desespero, num pânico, e a família, e tira, como é que você vai tirar esse filho? Como é que você vai tirar esse filho? E os benfeitores trabalhando com ela durante o sono, para ver se ela deixava a criança para rever o pai. Até que ela tirou o filho. E os benfeitores conduziram o pai para outras experiências. Ela teria o apoio para a vida inteira do seu pai,
E o filho vai identificando a mãe, vai identificando aquele ser querido. São esses casos de amor de um filho por uma mãe, de uma mãe por um filho, que um dá apoio, é ele que banha a mãe, é ele que dá comida à mãezinha quando ela está doente, quando ela está velha. Meu Deus, que amores são esses? Há amor de evolução, há amor de integração, mas é o amor, paciência. De modo que, qualquer que seja a circunstância que tenha levado a mulher à gravidez, não mate seu filho, deixe nascer. Diga de antemão, não quero saber. Ofereça seu ventre como se fosse um ventre de aluguel. Depois que nascer, eu não quero nem ver. Mas não mate. Ao longo dos 9 meses lunares, a divindade vai trabalhando a mente da mulher. A sociedade vai mostrando coisas belas a ela. Ela vai sentindo emoções inusitadas. Possivelmente, quando nasce esse bebê, ela não tenha mais coragem de dá-lo. Matar nunca, minha gente. Não existe possibilidade da gente matar e viver feliz. Não há. Todas as vezes que a gente mata, a gente carrega essa morte conosco. Daí, muitos conflitos psiquiátricos mais tarde, de muitas mulheres, de muitos maridos que não conseguiram se perdoar. O Espiritismo ensina que as pessoas se perdoem, aprendam a se perdoar, a se desculpar, a se compreender. Mas isso é muito difícil. Principalmente se a criatura já traz outros débitos que se somam a este. Vamos deixar que a vida flua. Muitos pais orgulhosíssimos, vaidosíssimos de suas funções sociais, dizem: tirar meu filho só se me matar. Onde a criança deveria ser mais bem guarnecida, hoje em dia é onde ela corre maior perigo, no ventre de sua mãe. Isso é um paradoxo sem tamanho. Possível referir sobre a eutanásia em Portugal, ou pelo menos já está falando sobre isso. A minha questão é a seguinte: nós percebemos como espíritas as consequências do ato de eutanásia. O que me faz ainda pensar um bocadinho sobre o ato eleitoral não, mas de decisão em termos civis, é até que ponto é que nós espíritas, ao nos pronunciarmos sobre aquilo que nós defendemos e que, para além de acreditarmos, sabemos que é verdade, não estamos a impor para as pessoas que não percebem uma verdade que elas não conseguem aceitar. Ou seja, não estamos a tratar o seu próprio livre-arbítrio. Por outro lado, compreendo que, não atuarmos neste sentido, podemos estar a tomar o mesmo ato que Pilatos fez quando disse que ele lavava as suas mãos. Não sei se me fiz compreender. Eu creio que sim. O que se passa na Terra, se eles legislarem corretamente ou equivocadamente, eles darão conta da sua administração. Os espíritas não temos que pesar sobre a decisão de ninguém, mas os espíritas fazem parte da sociedade e precisam dizer o que pensam, para que a gente não erre por omissão. No Brasil, com relação às leis do aborto, que também estão em tramitação, e tudo leva a crer que serão aprovadas, ou será aprovada, mas a Federação Espírita Brasileira, associada a outras religiões, realizou um ato com mais de 100 mil pessoas em Brasília, dizendo não ao aborto, com todas as explicações. A Federação Espírita Brasileira mandou ao Congresso Brasileiro, ao Congresso Nacional do Brasil, um documento elaborado por médicos, por juristas, com todas as formas de interpretação da questão para uma contribuição aos legisladores. Eles poderão ler, tirar algum proveito, jogar aquilo fora, mas os espíritas não teremos errado por omissão. No caso da eutanásia é a mesma coisa. Quem quiser fazer a eutanásia vai fazer. Como com lei ou sem lei, quem quer fazer aborto faz, sempre fez. Mas quando nós chancelamos, somos responsáveis. Quando nós nos omitimos, somos corresponsáveis.
Então nós apresentamos o que pensa o Espiritismo a respeito e deixamos o povo pensar. Então nem nós vamos impedir o livre-arbítrio de ninguém, porque quem quer se suicidar se suicida. E não pede licença aos espíritos, não pede licença a ninguém. Então não será a fala do Espiritismo ou dos espíritos que vai impedir o livre-arbítrio de quem queira se matar. E em muitos casos nós verificamos que o problema da eutanásia não é simplesmente porque o doente já está sem possibilidade de cura, que a família já não aguenta mais gastar, cuidar. Então entra o interesse pessoal também nisto. Porque é simples, nós não precisamos fazer eutanásia. Os médicos disseram assim: fulano só está vivendo que a máquina está ligada. Qual é o interesse dos espíritas nisso? Manter uma pessoa ligada à máquina ali, até quando? Então, doutor, é só isso, não desliga as máquinas. Fulano só está vivendo que a máquina está ligada. Mas se a máquina ficar ligada, a saúde volta, o organismo se recompõe? Não. Vai ficar a mesma coisa e a pessoa ali presa enquanto a máquina funcionar. Não tem sentido, não tem lógica. Isso não será eutanásia. Agora, se há possibilidades que o doente não tem paciência de esperar, ou a família não quer gastar, aí é outra conversa. Porque nós não podemos esquecer que a nossa medicina terrestre, em largos campos, ainda é regida pelas propostas materialistas. A nossa ciência oficial não admite a existência do espírito. Então, quando nós, os espíritas, falamos, eles riem da gente. Mas os espíritas estão falando, porque os católicos também falam, e eles não acreditam no espírito do mesmo jeito. Os protestantes também falam, eles não acreditam no espírito do mesmo jeito. Então, o mesmo lado espiritual que a igreja evoca, que os protestantes evocam, que os outros religiosos evocam, o espiritismo evoca, com a sua interpretação própria, mas evoca Deus, a alma, etc. Agora, não é lícito, não seria justo que o movimento espírita organizado silenciasse diante de uma questão que aflige a sociedade, tão grave que é. Então, cabe aos órgãos espíritas competentes mandar a sua contribuição. Agora, não vamos ficar na porta de quem quer fazer o aborto, ou quem quer fazer a eutanásia, fazendo pressão ou terrorismo. Não. Nossa palavra é essa, nossa visão é essa, nossa contribuição é essa. Foi isso que fez Jesus Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O Espiritismo faz a mesma coisa. Apresenta a sua proposta e continua fazendo o seu trabalho. E cada um decide por si. Em verdade, não são as leis que nos mandam matar ou deixar de matar. É a nossa índole. É a nossa índole. Então, o Espiritismo, como uma estrutura imbricada no meio social, precisa dizer à sociedade o que é que o Espiritismo pensa, como é que nós, os espíritas, pensamos. Dessa forma, meus queridos irmãos, eu lhes quero agradecer imensamente por terem aqui estado, pelo carinho, pela presença, depois de tantos anos sem vir pregar em Lagos. Tem aí quase uma vintena de anos, estamos voltando a esta casa, onde estive com tanta alegria no passado, preguei aqui em cima, uma salinha menor, agora encontro essa sala bonita, essa casa bonita, amplificada, bem ágil, os espíritas de Lagos por esse bom gosto. É tão bom a gente pregar espiritismo num lugar bonito, agradável. Há muitos espíritas que imaginam que a humildade seja o relaxamento. A gente entra no centro que está escuro, os fios de pendurado, aquele monte de papel pregado na parede, porque se confunde humildade com relaxamento. É tão bom quando a gente cuida bem do lugar onde a gente gosta de estar e onde a gente vai ficar um bom tempo. Então, eu quero transmitir meus parabéns, porque eu não conhecia a fachada do prédio, né? Eu sabia o número, mas já não conhecia a fachada do prédio, porque ficou bonita. É um trabalho do bem. A beleza faz parte das leis divinas. Tudo que Deus faz é de uma beleza contagiante. Meus parabéns a todos. E aqueles que estão se acercando do Espiritismo, os que estão vindo pela primeira vez, bebam mais dessa água lustral.
penetrem nesses livros de Allan Kardec, estudem com seriedade, reflitam, discutam para entender melhor, e que Ele, o nosso Mestre Jesus, nos abençoe, nos conduza aos nossos lares e nos dê a paz de que necessitamos. Muitíssimo obrigado.